A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais uma vez, pastor Herman Temel, para mais um dia do nosso plano anual de leitura da Bíblia. Espero que verdadeiramente você esteja gostando, esteja aprendendo aí muito da santa e bendita palavra de Deus. Não esqueça de inscrever-se neste canal se você ainda não se inscreveu. Isso nos ajuda a crescer aqui na plataforma. Outra coisa que nos ajuda muito também é se você compartilhar esse vídeo. Por isso, compartilhe. E além de compartilhar, também não esqueça de deixar aí o seu joinha. Tudo isso nos ajuda a crescer aqui no YouTube e assim podermos alcançar ainda mais vidas com a santa e bendita palavra de Deus. Amém? Então, vamos para a leitura de hoje. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veja que coisa linda. Veja só. Deus, ele diz então que toda a terra é dele. E quando Deus diz que toda a terra é dele, Deus está se referindo também a todos os povos da terra. Mas ele olha para aquele povo, o povo de Israel, e diz: se vocês guardarem o meu conserto, ou seja, guardarem o pacto que eu fiz com vocês, me obedecendo, vocês serão para mim uma particular, olha só, uma propriedade particular, ou seja, algo que Deus teria de uma forma mais agradável, algo com o qual ele desprenderia um cuidado maior. É como você ter ali muitas coisas e dentre elas escolher algo como sendo aquilo que será o seu preferido entre todos. Israel seria então o povo preferido nesse sentido, os escolhidos, a nação santa, povo eleito do Senhor. Que coisa linda, hein? Que coisa maravilhosa. Continuemos a leitura. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Veja então que diante dessa proposta que Deus vai fazer, eles obedecerem para ser um povo particular, uma propriedade peculiar do Senhor, o povo então vai concordar, sim, nós obedeceremos para sermos o seu sacerdócio santo e real. Continue comigo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor.
Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, que não subais o monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá, soando a buzina longamente. Então subirão o monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: Desce, protesta ao povo, que não traspasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: Marca termo ao monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isto. Veja que essa era então a primeira vez que Deus se manifestava de forma tão gloriosa e quase aparente para o povo. Porque Deus não vai aparecer em figura para que pudesse ser visto. Ele vai criar uma grande fumaça espessa sobre todo o monte. O povo ficaria ao pé do monte e olhando para cima, então veria todo aquele espetáculo, digamos assim, da glória de Deus sendo manifestada. E só Moisés entraria dentro da nuvem para falar com o Senhor. Deus sempre falou com Moisés, e Moisés falava com Arão, e assim falavam com o povo. Mas desta vez, Deus estava falando com Moisés diante dos olhos do povo, para testificar mais ainda a autoridade de Moisés. Mas vamos ver aqui o que é que Deus vai falar e vai trazer para Moisés, para que o Moisés trouxesse então para o povo. Veja comigo. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti
imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vou fazer aqui uma breve pausa na leitura dos mandamentos, é isso que estamos lendo aqui, os chamados 10 mandamentos. Primeiro, para chamar a atenção logo no início, Deus deixa muito clara a proibição à idolatria. Mas quer ver uma coisa interessante? Se você pegar a cartilha do Catecismo da Igreja Católica, sabe o que é que você vai encontrar lá nos 10 mandamentos? Tiraram esse mandamento. Isso mesmo, a Igreja Católica, na sua cartilha, que diz respeito ao catecismo, que diz respeito à crisma e aí por diante, retirou, adulterou os 10 mandamentos. Eles tiram ali na cartilha o mandamento contra a idolatria e acrescentam o mandamento do celibato. Deus em lugar nenhum põe como mandamento o celibato. Pelo contrário, nós vamos ler no Novo Testamento que a doutrina que proíbe o casamento é uma doutrina demoníaca. Isso mesmo, é diabólica a doutrina que proíbe o casamento. Então, quando a Igreja Católica proíbe os padres de se casar, elas estão adotando uma doutrina demoníaca. Outra coisa que eu quero que você preste atenção é que ele diz aqui, também como mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É por causa deste mandamento que hoje nós não sabemos como pronunciar o nome de Deus. Os judeus, no medo, no temor de usar o nome de Deus de forma vã, nunca pronunciavam o seu nome. Falavam Adonai, que traz como tradução Senhor. O nome Senhor, Adonai, significa Senhor. E justamente por não pronunciarem e por todos os exílios e vezes que o povo judeu sofreu perseguições, exílios e morte, acabou então que a forma correta da pronúncia ensinada lá atrás, ali por Moisés no deserto, quando Deus lhe disse o seu nome e Moisés ensinou o povo, acabou então que a pronúncia correta se perdeu. E hoje ele continua sendo chamado pelos judeus de Adonai. Existe o tetragrama sagrado, que é o nome de Deus, mas a pronúncia mesmo correta, ela é desconhecida. Voltemos aqui para a leitura. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembre aqui daquilo que eu já expliquei no vídeo anterior. Quando nós lemos aqui sábado, na verdade, a leitura seria sabá, ou seja, lembre do dia do sabá para o santificar. Sabá que é descanso. Então, lembre-se do dia do descanso para o santificar. Pastor, eu sou obrigado a guardar o sábado só se você for judeu. Se não, não. Nós vamos ler no Novo Testamento que aos gentios a guarda do sábado não era obrigatória. A igreja primitiva não guardava o sábado. Mas vamos voltar à leitura. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado, ou o sabá, o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Veja que o sabá, o dia do descanso, era também uma proteção para o homem.
para que o homem não trabalhasse demasiadamente. Era uma proteção para o escravo, era uma ação humanitária, para que o escravo não fosse obrigado a trabalhar continuamente. Ele tinha um dia de folga, até mesmo o escravo. Até o estrangeiro que era contratado para trabalhar, ele tinha o dia de folga, porque Deus obrigava o povo. E até os animais não poderiam trabalhar todos os dias, teriam o seu dia de descanso. É uma ação que vem para o benefício do ser humano. Por isso que a palavra de Deus diz que não foi o homem criado por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Voltemos à leitura. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Um outro detalhe também que eu quero esclarecer para você, e mais na frente você vai entender o porquê, é que quando lemos não matarás, a tradução correta seria não assassinarás, tá? Guarde isso na sua mente, porque lá na frente, quando chegarmos em Levítico, provavelmente você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Mas vamos voltar à leitura. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Veja que Deus é muito claro, ele diz: não façam outros deuses, ele repete esse mandamento. Ele ainda diz: não façam comigo, ou seja, adorar a Deus e a um outro Deus também. Não pode de forma nenhuma. Deus abomina imagens de escultura. Volte à leitura comigo. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas e as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. Se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Pastor, o que é buril? Buril é uma ferramenta para fazer escultura. O que Deus estava dizendo aqui é que se fossem fazer o seu altar de pedra, devia ser pedra natural, não era para ser pedra esculpida, pedra lavrada, tinha que ser de pedra natural. Vamos voltar à leitura. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Veja,
como Deus traz leis humanitárias. Ainda que seja um escravo, se fosse hebreu, se fosse judeu, ele só trabalharia 6 anos. No sétimo ano, assim como no sétimo dia, no sétimo ano, ele então seria livre, sairia forro, livre. Vamos voltar à leitura. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor. Ele sairá só com o seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor e a minha mulher e os meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao postigo, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma suvela e o servirá para sempre. E se algum vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Veja só que coisa com relação ao que lemos no versículo 6. Se um servo ele resolvesse que não queria ir embora, queria continuar trabalhando como servo, aquilo era declarado diante do juiz e ele recebia uma marca. Essa marca era como uma suvela na orelha, era tipo uma argola que era colocada na orelha. E quem via esse escravo, então, sabia que ele era escravo por vontade própria. E é mais ou menos isso que acontece conosco. Jesus nos liberta e nós, por vontade própria, nos tornamos seus servos. Por quê? Porque o amamos e buscamos trazer em nós as marcas de que somos servos por vontade própria e o servimos porque o amamos. Vamos continuar aqui a leitura. Se desagradar aos olhos de seu senhor e não se desposar com ela, fará que se resgate, não poderá vendê-la a um povo estranho, usando deslealmente com ela. Mas, se a desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem a sua veste, nem a sua obrigação marital. E se lhe não fizer estas 3 coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. Veja que se a filha de um escravo, que era até mesmo um escravo que trabalhava por vontade própria, e essa filha então, ela era tomada pelo patrão para o seu filho, esse homem então tinha que tratá-la como uma própria filha, como uma esposa legítima de seu filho. E se ainda seu filho tomasse mais uma ou 2 que fossem, ele teria que cumprir com todas as obrigações, com todas elas, porque senão elas seriam libertas gratuitamente. Volte comigo aqui para a leitura. Quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Agora você vai entender por que eu fui claro ali em dizer no caso do mandamento não assassinarás. Veja que aqui Deus está trazendo a pena de morte. Se alguém ferir alguém de morte, esse também seria morto. Então o mandamento lá não é não matarás, mas é não assassinarás, no sentido de matar sem um motivo. Deus estava dando aqui ao homem o direito legal, em algumas circunstâncias, de tirar a vida de outro como pena por um crime, como pena por um ato cometido. Ou seja, na lei mosaica dada por Deus, existia a pena de morte. Volte comigo na leitura. Porém, se lhe não armou ciladas,
mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. Veja o que esses dois versículos falam. Se foi um assassinato sem intenção, ou seja, por um acidente, alguém tirou a vida de outro, Deus então prepararia um lugar para que essa pessoa que tirou a vida de outra por acidente pudesse então ir embora, fugir para não ser morto. Mas na frente nós vamos ler sobre isso, eram as chamadas cidades de refúgio. Mas se fosse uma morte intencional, essa pessoa certamente morreria. É o que hoje nós conhecemos como crime doloso e crime culposo. O crime onde há intenção no crime e o crime onde não há intenção, onde foi um acidente. Vamos voltar à leitura. O que ferir a seu pai ou a sua mãe certamente morrerá. E quem furtar algum homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente morrerá. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Olha aí, hein? Enquanto o mandamento dizia: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, aquele que lançasse maldição contra o pai ou contra a mãe, a pena era pena de morte. Vamos voltar à leitura. E se alguns homens pelejarem ferindo ao outro com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido, somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Veja só, como tinham leis também de indenização. Se uma pessoa ferisse outra com pedra ou com a mão, com punho, como fosse, ela não morresse, mas ficasse ferida, a pessoa ia ser absolvida, porque o outro não morreu, mas ela teria que pagar os custos da pessoa para que ela fosse curada, os remédios, digamos assim, e também o tempo que ela ficou parada sem poder trabalhar, tinha que ser pago, tinha que ser restituído. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com vara e morrerem debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém, se não houve morte, certamente aquele que feriu será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva e o danificar, o deixará ir forro pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, o deixará ir forro por seu dente. E se algum boi escornar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado, certamente, e a sua carne se não comerá, mas o dono do boi será absolvido. Só para que você entenda, se você não sabe o que é, escornar é chifrar. Se por um acidente um boi de alguém fosse chifrasse uma pessoa por acidente, então a pessoa não pagaria, não seria culpada daquilo. Afinal de contas, foi um acidente. Mas também ele não poderia comer a carne do boi. Ele teria a perda daquele boi. Ele teria o prejuízo daquele animal.
Mas se o boi dantes era escornador, e o seu dono foi conhecedor disso e não o guardou, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. Veja como muda de figura. Se o dono do boi sabia que o boi era bravo e podia escornar alguém, que já havia chifrado alguém e ainda assim deixasse solto, e esse boi matasse alguém, a pena já era completamente diferente, seria vida por vida. Se lhe for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Quer tenha escornado um filho, quer tenha escornado uma filha, conforme a esse estatuto lhe será feito. Veja, aquele dono do boi poderia pedir misericórdia pela sua vida. E se os parentes daquele que morreram aceitassem que ele ficasse vivo com o pagamento de uma indenização, então esse homem daria aquilo que foi pedido como pagamento e viveria. Mas tudo ia depender da família do morto. E se o boi escornar um servo ou uma serva, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova o pagará, ao seu dono o dinheiro restituirá, mas o morto será seu. Se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu vizinho, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também o morto se repartirá igualmente. Mas se foi notório que aquele boi dantes era escornador, e o seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Amém, amados? Terminamos a leitura de mais um dia. Esse final aí talvez seja um pouco cansativo, né? Apenas leis, e muitas delas não servem mais para os nossos dias, mas nos faz pensar em padrões morais da pessoa receber a punição pelo seu erro e também da pessoa ter cuidado naquilo que faz e assim por diante. Mas já vou deixando você alerta para uma coisa, já vá orando, porque quando chegarmos em Levítico, nós vamos ver muitas e muitas leis, muitas questões sacerdotais, muitas coisas que não dizem mais respeito para nós hoje, mas é importante que venhamos a ler toda a Escritura. Eu não posso pegar e sair lendo apenas o que eu gosto da Escritura. Eu tenho que ler tudo, até porque Deus se agradará do teu esforço. Amém? Então, eu espero por você amanhã em mais um vídeo da nossa leitura. Compartilhe este vídeo, deixe aí também o seu joinha, ajuda muito o canal. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu também neste canal, porque tudo isso nos ajuda a crescer nesta plataforma. Amém? Forte abraço, que a paz do Senhor Jesus ela reine no seu coração e viva Ele, viva Jesus!